Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Jeremias 16. Jeremias 16 vai dizer no versículo 1 e no versículo 2 vai dizer assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, não tomarás mulher, nem terás filho, nem filhas nesse lugar. Eu vou ler só o primeiro versículo, irmãos, porque é muito grande o versículo, então eu vou explicar. Aqui o Senhor, ele nos dá uma direção, aleluia, Jesus, em Jeremias 16. Ele vai usar Jeremias para dar um alerta para o povo dele, aleluia, Jesus, que se afastaram da presença de Deus. E ele diz assim para Jeremias: Jeremias, você não vai pegar mulher nenhuma desse povo, aleluia, Jesus. Tu não terás filho nesse meio aqui, nesse lugar, tu não terás filho. Porque eu, aleluia, Jesus, vou colocar eles com enfermidades e morrerão. Então Jeremias clama ao Senhor, mas por que disso? Aí o Senhor vai dizer assim, não, porque eles abandonaram, aleluia, Jesus, os meus mandamentos. Eles começaram a servir outros deuses, aleluia, Jesus. E vai dizer assim que eles foram pior que os pais deles. Porque os pais deles, né, iam após os deuses, serviam outros ídolos, não guardavam os mandamentos do Senhor. E então os filhos, aleluia, Jesus, fizeram pior do que os pais, aleluia, Jesus. Além de seguir os deuses também, deuses estranhos, que nós temos esses deuses estranhos que não existem, aleluia, Jesus, que muitas vezes Satanás está por detrás desses ídolos, e muitas das vezes esses ídolos são demônios que estão lá no inferno, aleluia, Jesus, e fazem estátua deles aqui como ser humanos, aleluia, Jesus, porque cada lugar que tem um ídolo, tem um demônio por detrás desse ídolo. E assim eles foram, aleluia, Jesus, buscando esses ídolos, crendo, se ajoelhando perante esses ídolos, aleluia, Jesus. E os filhos, além de fazer isso, aleluia, Jesus, que era abominável ao Senhor, por quê? Porque trocaram a glória de Deus por estátuas. Hoje a gente vê, irmãos, que tem coisas piores, aleluia, Jesus, acontecendo. E assim o Senhor, ele vai dizer assim, ó, que eles não quiseram se consertar. Porque hoje tem coisas muito piores, aleluia, Jesus, acontecendo. Quantas crianças, aleluia, Jesus, estão sendo dadas como oferenda a demônio, a esse demônio Maloque. Desculpa, irmãos, é Moloque o nome desse demônio. E então nós estamos vendo, irmãos, coisas muito piores, aleluia, Jesus, que está acontecendo. Mas Deus, aleluia, Jesus, o Senhor me mostrou que Ele vai levantar. Ele está fecundando, aleluia, Jesus, o ministério, aleluia, Jesus. Então o Senhor diz assim para ele, ó, que o Senhor levará, aleluia, Jesus, esse povo para um lugar que eles não conheceram, que os próprios pais deles também não conheceram, uma terra diferente, aleluia, Jesus. E assim, irmão, aleluia, Jesus, é isso que vai acontecer agora. Porque o Senhor mostrou para mim. Várias obras sendo fecundadas, aleluia, Jesus. Quando nós sonhamos com criança, aleluia, Jesus,
que nós estamos tendo uma criança, tendo um bebê, é porque o Senhor está preparando já essa obra para nós. Uma criança significa uma obra que Deus tem na nossa vida. Quando ela é bebê, porque Deus está formando, preparando essa obra para essa pessoa. E quando você sonha que você já tem a criança no colo, a criança tem cabelo, porque o Senhor, você já vai começar a fazer essa obra que Deus tem na tua vida. E assim, aleluia, Jesus, vai acontecer. Vai acontecer com os remanescentes, aqueles, aleluia, Jesus, que buscam a face do Senhor. Porque o Senhor, ele vai derrubar muitos, aleluia, Jesus, que não estão vivendo no caminho dele mais. Estão se engrandecendo no seu coração, não estão ajudando a órfã, a viúva, não estão indo nas casas mais, não estão indo fazer visita mais, aleluia, Jesus. Só ficam dentro da igreja, só buscando dízimo de tudo que é forma, não saem mais para visitar as casas, não levam um alimento, não busca as almas lá fora mais, só quer saber de fazer congresso, aleluia, Jesus, e às vezes esse congresso são as mesmas pessoas, nem são pessoas diferentes, são as mesmas pessoas, aleluia, Jesus. Então, o povo está gemendo, aleluia, Jesus, o povo está sofrendo. Então o Senhor, ele vai abater muitas igrejas vão fechar. E o Senhor está levantando um povo, aleluia, Jesus, que não é esse povo aqui que não quer nada com nada. Porque esse povo aqui vai cair nas mãos do Senhor, aleluia, Jesus. Aquele que for fazer a obra do Senhor, ele vai se consertar. O Senhor vai pelejar pela vida dele, aleluia, Jesus. O Senhor vai limpar ele cada vez mais, aleluia, Jesus, e ele vai fazer a obra de Deus. Mas aqueles que são iguais esses daqui no tempo de Jeremias, eles serão, não que eles serão levados para terras estranhas, mas aleluia, Jesus, eles vão cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe como tratar com cada um de nós. Eles foram levados para a Babilônia para sofrer lá, e lá morreram. E muitas vezes a Babilônia é uma enfermidade, é cama, e aonde chega a morte, aleluia, Jesus, uma morte sem salvação, porque não se consertaram. Nós estamos num tempo, irmãos, que o Senhor, ele vai pelejar por mim e vai pelejar por você. Ele vai colocar um ministério na minha mão e ele vai colocar um ministério na sua mão, assim o Senhor mostrou para mim. E ele vai pelejar pela tua vida e ele sabe que você vai se consertar. Então recebe em nome de Jesus.